Boa tarde, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um Marielas aqui na TV Boituva. Hoje eu vou bater um papo com a Denise Maldonado, da Mundo Certo, uma empresa de São Paulo focada em conscientização de sustentabilidade. Antes da gente iniciar esse bate-papo, eu quero fazer um agradecimento muito especial aos apoiadores do programa, o Salão de Beleza Baixélida, o Colégio Portinari e o Balão Azul Buffet. Bom, Denise, seja muito bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, inclusive. Claro, muito obrigada por você ter aceito o convite. Eu achei a proposta da sua empresa muito interessante. Eu acho que cada vez mais a sustentabilidade é uma preocupação que tem que ser espalhada, né? Sim. E eu achei interessante que você já está fazendo isso com as crianças, que são realmente quem vão... Sim. Poder mudar essa realidade que a gente vive hoje. Sim. Na verdade, a gente resolveu começar pelas crianças, inclusive, porque é muito mais fácil você conscientizar as crianças do que os adultos, né? Uhum. E eles acabam virando agentes multiplicadores dentro de casa. Uma criança que entende o conceito da sustentabilidade, o que o meio ambiente precisa, o que é a inclusão, como tratar o lixo, ela acaba contaminando a casa inteira. Então, ela vira assim aquela pestinha que vai fazer a casa funcionar, entendeu? E conta pra gente, como que começou tudo isso? Olha, na verdade, a ideia da Mundo Certo começou há 10 anos atrás. Eu atuava com e-commerce na época e a ideia foi lançar uma loja virtual com produtos sustentáveis, só que fossem feitos com reaproveitamento, transformação e reciclagem de material. Certo. A loja chegou aí para o ar, tinha 150 produtos já, a gente já estava trabalhando com artesãos, ONGs, só com esse tipo de material. Aí, infelizmente, eu fiquei sem investimento e a Mundo Certo teve que parar. Uhum. Nessa época, eu já conhecia o Douglas, que é meu sócio hoje, e a ideia da Mundo Certo ficou na cabeça dos dois. Quando foi o ano passado, a gente conversou e resolveu começar a Mundo Certo com uma proposta diferente, porque justamente o que a gente percebeu é que o que mais falta é conscientização. Então, a gente trabalha hoje focado em conscientização, mas não só para crianças, para adultos também. Muito interessante. E você costuma fazer palestras em escolas? Sim. Qual que é a sua estratégia de divulgação? Então, nas escolas, na verdade, a gente vai na prospecção mesmo, né? A divulgação que a gente faz hoje, o que é muito forte para a gente, que embora eu falo que o número de curtidas eu já estou aprendendo que não faz muita diferença, porque eu trabalho inclusive com redes sociais, né? É uma coisa que eu já faço há 15 anos, então acabei usando um pouquinho desse conhecimento para o Mundo Certo. Como a gente trabalha muito conteúdo, o número de curtidas acaba não tendo muita importância, ou o número de seguidores, porque o engajamento é muito bom, né? Então, a gente trabalha a divulgação da Mundo Certo, é o site hoje, que tem um número de acesso muito bom, e a gente trabalha com bastante conteúdo. Tem os gibis, que a gente criou para as crianças, e tem notícias, artigos, né? A gente trabalha palestras para crianças, desde a contação de história, para os que não sabem ler. Aí tem uma palestra um pouquinho mais dinâmica para os que já sabem ler e já podem receber os gibis e entender melhor, até para os adolescentes e para os pais. Então, tem escolas que acabam contratando palestras para as 4 faixas de idade. Uhum. Então, quer dizer que você que tem uma escola que está assistindo a nossa entrevista, Isso. Se quiser contratar a Denise para dar uma palestra para os seus alunos, Sim. né, conscientizar essas pequenas vidas. Bom, só sobre chamar o futuro, no WhatsApp. O futuro do nosso planeta agradece. Isso, com certeza. E tem também para empresas, né? Para empresas a gente também trabalha com... Depende, as empresas, na verdade, fazem palestras mais personalizadas. Às vezes a empresa precisa identificar qual a principal necessidade dentro dos pilares da sustentabilidade que os funcionários precisam, né? Os colaboradores. E aí a gente faz a palestra em cima da principal necessidade. Às vezes é o relacionamento no ambiente de trabalho, a inclusão, aceitar o outro como é. Às vezes é o lixo, é a falta de colaboração com a limpeza. E você trabalhando isso nas palestras das empresas, você acaba dando dicas de como as pessoas vão agir dentro de casa, né? Ou seja, é uma sustentabilidade que vai muito além de reaproveitamento de materiais e lixo. Ela tem a ver também com a forma como a gente se relaciona com o outro e com o mundo. Sim. Na verdade, a sustentabilidade tem tudo a ver com a forma como a gente se relaciona com o outro. Porque a sustentabilidade ela tem a ver com ética, ela tem a ver com transparência, ela tem a ver com cuidado com o outro. E a gente precisa entender que, eu acho que uma das principais causas que a gente tem hoje em dia é a falta de olhar para o outro. A gente precisa entender que o que acontece em outro lugar também é responsabilidade minha aqui.
toda e qualquer ação nossa no dia a dia impacta a vida de alguém de alguma maneira. Estamos todos conectados de alguma forma. Exatamente, exatamente. Eu falo, com as crianças a gente trabalha, eu falo, olha, o papelzinho que você joga aqui, ele vai para o esgoto, ele vai para o rio, esse rio chega não sei aonde, olha onde vai parar lá no mar, o plástico que você jogou. E é realmente essa consciência. O aquecimento global ou as alterações climáticas não é um problema que está acontecendo num lugar do mundo, né? Ele vai afetar o mundo inteiro. Então a gente precisa dessa consciência de que o que a gente faz aqui impacta a vida de outra pessoa de qualquer maneira. E as crianças fazem isso de uma forma tão bonitinha. Eles chegam em casa e com esse saber, né? Com esse saber. Eles são ótimos. E querem ensinar, e principalmente quando é esse conhecimento que a gente não teve quando criança, né? Pelo menos eu lembro de ter alguma coisa nesse sentido na escola, mas era mais assim de reciclagem, era um conceito um pouco mais raso do que esse que você está apresentando hoje. E a gente já se achava, né? Os educadores ambientais. Porque hoje em dia, quando a gente fala em sustentabilidade, todo mundo relaciona realmente só a reciclagem, ou só a poluição, ou só o aquecimento global. Mas, assim, na verdade é um todo, né? Sustentabilidade é o equilíbrio do ecossistema. Então, não tem como existir um ecossistema equilibrado se o ser humano faz parte dele e não colabora com ele. Falo que a gente para aqui, a gente está aqui agora, não sou só eu e você, tem um monte de coisas envolvidas, né? Eu falo que a gente não para para pensar nas coisas mínimas, tipo a cadeira que a gente está sentado, sabe? Teve quem pensou na cadeira, teve quem desenvolveu o projeto, teve quem foi lá colher o algodão para fazer o tecido, quem fez o tecido. Sim. Então, assim, a vida da gente é cheia de vidas invisíveis em volta. Muitas vidas envolvidas Exatamente. na nossa vida. E ninguém vive sozinho, né? Então, a sustentabilidade tem que tratar da ética e do cuidado com o outro, além do restante. Com certeza. E quando você trabalha com empresas, e as empresas produzem alguns resíduos, você faz algum tipo de orientação? Então, na verdade, nós trabalhamos também projetos com empresas que existem dois tipos de projeto, né? Existe a empresa que tem um resíduo, porque primeiro a gente precisa entender a diferença entre resíduo e insumo, né? Resíduo é tudo que pode ser reaproveitado de alguma maneira, ou transformado, ou reciclado, e insumo é o que não serve para nada, né? Então, assim, o primeiro passo é o que aquela empresa tem um insumo, provavelmente ela já vai saber onde descartar corretamente, etc., né? Tem os lugares corretos. Quando a empresa tem um resíduo e ela não sabe o que fazer com ele, se aquele resíduo pode ser transformado em um produto, a gente trabalha com desenvolvimento de cadeia produtiva. Então, pega uma comunidade carente que tenha na região, pega com parceiros, a gente transforma isso numa ideia de produto que aquelas mulheres, geralmente, da comunidade vão fazer e vão ter a renda delas com aquele produto. Então, a gente deixa a cadeia produtiva, a gente chama de cadeia social produtiva, desenvolvida com geração de renda. Em outros casos, a empresa só quer destinar o resíduo para algum lugar para reciclagem. Então, aí você trabalha em parceria com cooperativas, com catadores e desenvolve renda também, né? Porque, por incrível que pareça, a gente ainda tem um volume de reciclagem muito baixo. E às vezes falta falta resíduo para os catadores trabalharem. Eu acredito, porque ainda existem muitos lugares onde não tem reciclagem, não tem coleta. Sim, não né? tem a coleta seletiva. E a gente precisa ter a boa vontade, né? De separar, de lavar, de enfiar no carro e descartar no lugar correto. Tem muita coisa que a gente nem sabe ainda que pode ser reciclada. A gente trabalha com plástico, vidro, papel e metal, mas tem muito mais coisa que pode ser reciclado. O isopor pode ser reciclado, bituca de cigarro vira papel. Então, assim, tem um monte de coisa que a gente nem bituca de cigarro foi novidade, hein? Não sabia, não. Teve um projeto bom aqui no Brasil, aqui em São Paulo. Faz 10 anos atrás eu conheci esse projeto. Eu não sei, eu acho que ele não está atuando, porque inclusive eu procurei justamente por causa da falta de conscientização. Ele espalhava em vários pontos de São Paulo os coletores, e aí ele passava, recolhia aquela bituca, e essa bituca virava papel, que era usado para fazer material promocional para empresas. Então, grandes empresas faziam todos os brindes da empresa, agendas, blocos, com papel, com a reciclagem da bituca. Poxa. Nossa. Tem muita criatividade, coisa, né? Tem muita coisa que pode virar um produto na outra ponta e gerar renda para alguém, e a gente acaba descartando de uma maneira que não teria a menor necessidade. Né? Desperdiça. Porque... E quando você vai nas escolas, Denise, que tipo de atividade você faz com as crianças? Na verdade, quando a gente trabalha nas escolas, a gente trabalha todos os temas da sustentabilidade. Então, tem algumas brincadeiras que são para mostrar, né, que
todo mundo faz parte. E fora isso, tem as brincadeiras e as atividades que são para as crianças aprenderem a destinar o lixo corretamente e as consequências disso. Mas são brincadeiras simples, a gente fala que a gente evita lixo também, evita gerar resíduo, então a gente tenta trabalhar com o mínimo de coisas possível, inclusive muitas vezes com o material da própria escola. Né? Porque todo lugar que a gente trabalha, a gente precisa conhecer o ambiente primeiro, não é assim, olha, eu vou fazer uma palestra ali, eu chego e vou fazer a palestra. Eu quero saber como funciona, porque inclusive a gente faz também em comunidades carentes, a gente faz em escolas públicas, né? Não são só as entidades privadas. A gente trabalhou esses dias uma palestra num condomínio, por exemplo. Olha que interessante. Que é um projeto da Prefeitura de São Paulo muito legal, que eles tiram as pessoas da área de risco e essas famílias vão para um condomínio. Só que elas não sabem viver num condomínio, não sabem como usar um elevador, as crianças não sabem como se comportar. E a gente foi trabalhar um tema totalmente diferente, que era trabalhar as regras do condomínio, como viver em comunidade, né? Então, assim, sempre se acha uma brincadeira e uma maneira interativa de fazer as crianças participarem com o que você tem ali naquele ambiente. O brincar é algo presente nas crianças, sim. Não importa. Agora as crianças gostam de celular, sim. Tablet, não. É porque às vezes elas não são estimuladas a brincar corretamente. E eles gostam de participar. Eles gostam que você faça uma pergunta, que eles possam levantar a mão, todo mundo quer responder. Eles são muito participativos. Né? A gente está, inclusive, agora com um brinquedo saindo do forno. Que logo vem novidade. Com um brinquedo saindo do forno, que é um brinquedo em tamanho real para trabalhar a sustentabilidade com crianças, que a gente vai trabalhar em escolas, eventos, parques. Brinquedo em tamanho real? Como tamanho assim? Real. Como assim? Agora eu fiquei curiosa. No brinquedo e brincar de verdade. Mas a ideia é surpresa, não mas tá quase. Pode contar, gente. Não, que tá rufem quase. os tambores, vamos aguardar. Logo, já tá saindo do forno. Então depois você volta para contar essa novidade pra gente. Se estiver pronto, eu te aviso, mas ele tá quase. Ai, Denise, olha, eu adorei mesmo toda essa história do seu projeto, todo esse trabalho que você faz. Eu acho que é muito nobre, tem que ser valorizado e eu fico muito feliz por poder estar divulgando isso para cada vez mais pessoas conhecerem o seu trabalho e que você precisar. Pode contar comigo. Eu trouxe para você levar para os seus pequenos. Essa é a primeira edição do gibi, é o primeiro gibi que explica o que é sustentabilidade. Gente, o gibi chama Turminha Mundo Certo. São personagens próprios da Mundo Certo, eles são registrados e eles dão continuidade em várias histórias. No primeiro a gente trabalhou a sustentabilidade, no segundo a reciclagem e no terceiro a inclusão. Então tem o quê? Tem 4 personagens? São 4 personagens. É a Didi, a Bia, o Ricardinho e a Aninha. São os personagens principais. Acabam entrando outros personagens, mas eles são os principais. Nossa, meus filhos vão amar. Meu filho mais velho já sabe ler, então ele lê para ele, lê para... No site da Mundo Certo, lá mundocerto.com.br, tem os outros 2 para download gratuito. É só baixar. Olha só, então se você não tem oportunidade de ter a versão física, é só entrar no site mundocerto.com.br e faz o download gratuito. O PDF gratuito. A molecada de hoje em dia que vive no celular, no tablet, é até muito mais fácil, né? Sim, e dá para ler também no tablet. Sim, não tem nada de dificuldade. É clicar no botãozinho download e você baixa o arquivo, são arquivos leves em PDF. Então, vou convidar vocês para seguir o Instagram da Denise e o Facebook também, Mundo Certo. Sim. E o meu também, se você ainda não me segue, me siga no Instagram, @Mundo da Mariela. Meu canal do YouTube também, Mundo da Mariela. Minha página no Facebook, Mundo da Mariela. Tudo com o mesmo nome para facilitar a vida dos seguidores. O nosso também é tudo com o mesmo nome. Tem que ser. Então, muito obrigada. E até a semana que vem, pessoal. Obrigada, pessoal.